Corte transversal do tanque Fiat 2000. Argumentavelmente, o desenvolvimento tecnológico mais significativo da Primeira Guerra Mundial foi a criação do tanque e a maneira como eles avançaram inexoravelmente através da terra de ninguém, mudando a natureza da guerra para sempre. Os tanques que foram projetados pelos britânicos, franceses e alemães são os mais conhecidos e são a base dos veículos blindados modernos. Mas outras nações frequentemente esquecidas também contribuíram para o desenvolvimento de tanques. Na tentativa de obter uma vantagem no campo de batalha, a Itália se propôs a desenvolver um tanque próprio, resultando no Fiat 2000, uma parte inovadora se esquecida da Grande Guerra. Origens: a Itália entrou na guerra em 1915 ao lado das potências aliadas, sendo seu principal adversário o Império Austro-Húngaro, com a maioria dos combates ocorrendo no terreno acidentado dos Alpes. Em outubro de 1915, a fabricante italiana Fiat iniciou o desenvolvimento de um veículo blindado que, esperava-se, daria ao exército uma vantagem sobre seus oponentes. No entanto, o processo foi tão lento que o governo recorreu aos franceses, que entregaram um Schneider CA1 e mais tarde Renault FT-17s, que se tornaram a espinha dorsal da força de tanques da Itália. O design da Fiat só ficou pronto para testes em 1917. Comparado ao Renault de 6 toneladas ou ao Schneider de 15 toneladas, o Fiat 2000 era um Gargantuan de 40 toneladas, um monstro de um veículo. Os testes com o primeiro protótipo, ainda incompleto, começaram em junho de 1917. A mecânica do casco principal estava pronta, mas a superestrutura era uma maquete de madeira, pois as peças metálicas não estavam concluídas. Mais tarde, um segundo protótipo seria feito com algumas alterações no design básico. Apenas 2 protótipos do Fiat 2000 foram criados, com pequenas diferenças entre eles. A diferença mais óbvia é a blindagem com a saia de metal do protótipo número 1, sendo feita de várias placas blindadas soldadas juntas, enquanto o protótipo número 2 é feito de uma única peça de metal. A disposição das armas era um pouco diferente, com as metralhadoras do número 1 na frente e atrás, e as do número 2 nos cantos da superestrutura. Dimensões. O Fiat 2000 era um veículo imenso, um dos maiores produzidos durante a Primeira Guerra Mundial. Era muito mais pesado do que qualquer outro tanque do conflito, incluindo o alemão A7V. Media cerca de 7 metros de comprimento, 3 de largura e 4 de altura. A estrutura quadrada fazia o tanque parecer um bunker, e muitas fontes contemporâneas se referem ao veículo como um armamento de fortaleza móvel. Armamento. O Fiat 2000 era fortemente armado, capaz de desferir uma quantidade tremenda de poder de fogo. O armamento principal era um canhão de 65 mm, uma peça de artilharia compacta projetada para uso nas montanhas. A arma seria colocada em uma torre em forma de cúpula no topo do veículo, que poderia girar 360 graus, com uma depressão de -10 graus e uma elevação de 75 graus, dando ao tanque um amplo campo de fogo. Para proteger o tanque e sua tripulação da infantaria inimiga, ele tinha várias vigias ao redor do casco que podiam ser equipadas com até 8 metralhadoras Fiat Ravelli de 6,5 mm. As metralhadoras foram posicionadas em várias configurações para cobrir o tanque de todos os ângulos. Armadura. A armadura do Fiat 2000 era espessa para os padrões da Primeira Guerra Mundial, variando de 10 a 15 mm nas laterais e traseira e até 20 mm na frente, mais substancial que a maioria de seus contemporâneos. A estrutura do tanque inclinava-se ligeiramente para cima, em um ângulo muito raso para ser considerada uma verdadeira armadura inclinada, dependendo da espessura e resistência da blindagem para desviar o fogo inimigo. Tripulação. O número de tripulantes originalmente alocados para um tanque era de 10 homens, embora a maioria deles operasse as metralhadoras. Como era improvável que todas as armas fossem necessárias simultaneamente, a tripulação provavelmente seria reduzida para cerca de 8. O motorista sentava-se no centro, na frente do tanque, e via o mundo por um periscópio ou, se possível, por uma grande escotilha frontal. Isso colocaria o motorista e a tripulação em risco, sendo feito apenas fora de situações de combate. A tripulação entrava por uma escotilha no lado esquerdo do tanque e se posicionava nos compartimentos designados acima do motor, transmissão e outros mecanismos internos separados por um anteparo. Com os compartimentos da tripulação separados, os homens tinham mais espaço para manobrar em relação aos tanques de outras nações. Geração de energia e desempenho. O veículo era impulsionado por um único motor de aviação Fiat A12 de 6 cilindros, com potência de aproximadamente 250 cavalos.
O motor era usado principalmente em aeronaves, então o tanque funcionava com combustível de aviação. O Fiat 2000, devido ao seu imenso peso, tinha velocidade máxima de cerca de 6 km por hora em superfícies planas e uniformes, equivalente a uma caminhada rápida. Isso não foi visto como prejudicial, pois os tanques eram considerados apoio aos avanços da infantaria, e não para atacar independentemente. Assim, ter uma velocidade máxima mais rápida que um soldado de infantaria poderia avançar era desnecessário, tempo de serviço. Embora inovador à sua maneira, o Fiat 2000 acabou sendo um fracasso. Era muito grande e pesado para ser útil nos estreitos passos de montanha dos Alpes, onde a maior parte dos combates da Itália ocorria. Outro problema que afligia o processo era a lentidão do desenvolvimento. Apesar da ideia ter surgido em 1915, somente em 1917 o primeiro protótipo começou a ser testado. Isso era apenas o casco, sem a superestrutura adequada, com o segundo veículo inacabado até fevereiro de 1918. O programa foi cancelado em 4 de novembro de 1918, poucos dias antes do fim das hostilidades. O protótipo número 2 foi enviado para o rio Piave, local da última ofensiva austro-húngara na Itália durante a guerra, embora provavelmente estivesse lá apenas para testes, sem indícios de uso em combate. Após a guerra, não foram construídos mais protótipos do Fiat 2000, embora tenham visto algum combate. Em 1919, revoltas em partes da África sob controle italiano levaram ao envio de pelo menos um tanque para a Líbia. Não está claro nas fontes se foram enviados os dois protótipos ou apenas o segundo. Um ou ambos os tanques foram enviados para recapturar a cidade de Jarabub, mas os detalhes de sua atuação na campanha permanecem um mistério. Apesar disso, o ditador líbio Muammar Gaddafi retratou o Fiat 2000 em uma série de selos, incluindo uma comemoração de uma batalha que ocorreu em 1913, bem antes do Fiat 2000, ou até mesmo da ideia de um tanque em geral sequer existir. O destino final dos dois protótipos também é fonte de debate e especulação por historiadores. A derradeira foto conhecida do protótipo número 1 data de 1924. Um inventário de 1925 e 1926 lista somente um tanque de veículos e equipamentos. O protótipo número 2 existiu até os anos 1930, então presume-se que seu companheiro tenha sido descartado, mas isso não pode ser confirmado. Até 1934, o protótipo número 2 foi modificado, substituindo as metralhadoras frontais por canhões de 37 mm. Foi utilizado para treinamento e propaganda, porém seu destino final é desconhecido. Logo após essa modificação, o último Fiat 2000 sumiu dos registros e da história, provavelmente tendo sido descartado. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele desapareceu sem deixar pistas. Como foi apenas a primeira tentativa da Itália de um design de tanque, foi bastante inovador à sua maneira e incluiu características encontradas em tanques modernos, como uma torre rotativa. No final, provou-se inadequado para o combate, sendo amplamente superado por outros designs de tanques. O próximo tanque italiano produzido foi o Fiat 3000, baseado no francês Renault FT. Quando foi criado, o design de tanques ainda estava em sua infância, e o Fiat 2000 foi uma tentativa criativa de construir um veículo eficaz do zero, um experimento que representava as dores de crescimento de um novo tipo de guerra, que eventualmente dominaria os campos de batalha ao redor do mundo. Em 2017, começou o trabalho para criar uma réplica em tamanho real depois que um modelo de madeira em escala de 1:5 foi encontrado e comprado por um grupo italiano de restauração de veículos militares, SPA Militar. Após financiamento coletivo, o grupo construiu uma réplica totalmente funcional do original, concluída em 2020. Agora reside no Museu Cívico della Forze Armate, 1914 a 1945, em Vicenza, Itália. Além de ser uma exposição de museu, o tanque também foi destinado a ser comercializado, sendo usado em filmes, aluguéis e outras exibições, o que ajudará a financiar a restauração e recriação de outros tanques e veículos históricos italianos.